Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado Tesouros Celestiais. Agora no mundo, as nações estão enfrentando vários problemas econômicos, guerras entre nações e até desastres climáticos. A humanidade está em uma situação muito diferente por causa desses vários fenômenos. Porém, nós, que estamos em Sião, temos a esperança pelo céu que foi dada por Deus. Assim, apesar das condições desfavoráveis e das situações que afetam o mundo, estamos cheios de alegria e felicidade por ainda podermos guardar o sábado. Damos graças a Deus pela abundante graça e por um futuro do qual podemos ter certeza. Como nos foi prometido, os tesouros no céu, Deus permite estarmos transbordantes de alegria. Irmãos e irmãs, feito na França, feito na Alemanha, feito na Coreia, feito na China, feito nos Estados Unidos. Isso não indica que o país, em particular, aprovou que o produto foi feito em seu país. É por isso que, às vezes, quando as pessoas dizem é feito em certo país, os outros perguntam, então, não é um produto de baixa qualidade? E também quando dizem é feito nesse país em particular, outros dizem, então deve ser um produto de alta qualidade. A maioria das pessoas pensam, a França é um país que produz perfumes de alta qualidade. Quando se trata da produção de perfumes naquele país, as pessoas não confiam em sua qualidade? Da mesma forma, se um produto disser feito no céu ou feito por Deus, qual seria a qualidade desse produto? De um ponto de vista espiritual, não seria absolutamente da maior qualidade? Embora sejamos frugais com nossas compras nesta terra, espiritualmente, estamos usando os melhores produtos. Qual é o produto número 1 que Deus estabeleceu para fazer os desastres passarem por sobre? Todos os membros da Igreja de Deus estão usando agora. Há quase 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra, mas elas não podem tê-la. Devemos ser gratos por Deus ter aberto o caminho para nós, para facilmente termos essas coisas espirituais. O sábado não é feito por Deus? A Páscoa também é feita por Deus. Feito no céu, feito por Deus. Feito no céu, feito por Deus, são todos produtos feitos por Deus. Assim, irmãos e irmãs, não devemos estar orgulhosos dessa verdade de alta qualidade e nos gloriar sobre ela por onde quer que formos no mundo? O quão maravilhoso e incrível é Deus ter nos dado a verdade da nova aliança, a verdade da vida. O que até os anjos no céu anseiam fazer? Deus nos deu até o que os anjos anseiam ver. Considere o fato de Deus ter dado essa verdade apenas para seu povo, que herdará o reino dos céus. Guardamos o sábado e a Páscoa também. Somos os únicos que podem guardar a nova aliança. Só porque os outros não guardam, nunca devemos ter medo disso, pensando, todos no mundo celebram o Natal e o culto dominical. Por que não celebramos esses dias? Isso porque o Deus do céu deu todo tipo de tesouros apenas para o povo do céu. O propósito do caminho em que o mundo está andando é diferente do propósito do caminho que estamos tomando agora. E também a maneira em que andamos nesse caminho deve ser diferente. Para nós, o sábado que estamos andando hoje é um tesouro. A Páscoa é um tesouro e a nova aliança é um tesouro. Pode até ser dito que o nome da nossa igreja é feito por Deus. Não é verdade que o nome da nossa igreja foi feito por Deus e não por um homem? Através deste sábado, vamos construir nosso orgulho e confiança no fato de que estamos nessa abençoada verdade. Não está profetizado na Bíblia que todos os povos de Samaria e até aos confins da terra que conhecem sobre essa verdade valiosa voltarão para a Mãe Celestial? Porque eles viram a verdade com seus próprios olhos. Eles compreenderam o seu grande valor. Feito por Deus
feito no céu. Porque temos produtos que foram feitos por Deus e feitos no céu. Eu peço a vocês, de hoje em diante, que nunca percam seu orgulho e confiança nessa verdade. Uma vez, um membro me disse: eu me sinto inútil no mundo. Ele disse que os outros são bons nisso e naquilo, e que tem vários talentos, mas que ele não tem nenhuma habilidade especial. Esse membro tinha uma autoestima muito baixa, considerando a si mesmo como alguém inútil. Quando ouvi isso, eu fiquei surpreso. Eu disse para ele: você nunca deve pensar assim. Até hoje, eu nunca encontrei nada que foi feito por Deus que pudesse ser considerado inútil. Quem criou a humanidade? Deus criou a humanidade. Toda a humanidade é feita por Deus. Ninguém é inútil, porque Deus é aquele que a criou. Eu disse a ele: mesmo que você fique parado e não faça nada, você ainda é valioso. Você já pensou no fato de que Deus te criou? No mundo angélico, tudo que é feito por Deus é considerado como uma obra-prima. O que fez você pensar assim de você? Quando eu perguntei a ele isso, ele pareceu mudar de ideia. Ele então me perguntou: então, eu sou uma pessoa valiosa? Eu disse a ele: essas não são as minhas palavras. A Bíblia não testifica sobre isso? Você não é a obra-prima que o próprio Deus criou? Eu acrescentei: já que você é um homem de grande valor, por que você não tenta fazer a obra valiosa que agrada a Deus, para a salvação da humanidade e para o bem do mundo inteiro? Desde o momento em que nos falamos, ele começou a orar ansiosamente e pregar e desenvolver uma boa fé. Irmãos e irmãs, somos os mais valiosos entre aqueles que são feitos por Deus. Alguns podem pensar: eu não sou tão bom em ensinar a Bíblia como os outros missionários da minha idade. Porque eu sou diferente? Vocês nunca devem pensar assim. Todos vocês são valiosos. Porém, cada um de nós desempenha um papel diferente, certo? De acordo com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, quando Deus criou o homem, ou seja, um homem que recebeu a nossa verdade, alguns têm o papel de ser a cabeça, alguns têm o papel de ser os olhos, alguns têm o papel de ser as mãos e outros têm o papel de ser os pés. Todos têm um papel diferente. Porém, cada pessoa é absolutamente valiosa. Se cumprirmos o nosso valioso papel, quando voltarmos ao eterno reino dos céus, Deus nunca parará de nos abençoar e de nos elogiar todos os dias, dizendo: muito bom. Já que Deus tornou a humanidade valiosa, de hoje em diante, por favor, tenham orgulho de si. Alguns dizem: eu sequer tenho a minha casa. Todos têm um carro, exceto eu. Irmãos e irmãs, não devemos considerar essas coisas como valiosas. Todas as coisas nesta terra desaparecem depois de um tempo. Mas e quanto às coisas no céu? Não está escrito que elas são para sempre? Entre essas coisas, vocês são aqueles que até os anjos no céu invejam. Portanto, sempre que se sentirem um pouco hesitantes ou em crise, por favor, pensem: eu sou feito por Deus. Devo estar preso nesses pensamentos? Vocês são a melhor obra que Deus criou. Assim, você deve ser usado para a obra que é valiosa. Tome um momento para refletir sobre si mesmo e para pensar sobre o fato de que você é feito por Deus. Desse momento em diante, não vamos nos comparar com as outras pessoas no mundo. Já que nós somos os preciosos tesouros celestiais que o próprio Deus criou, devemos ser aqueles que são usados para realizar a valiosa obra que agrada a Deus. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31. Entre os 8 bilhões de pessoas, não existem aqueles que Deus refinou mais do que os outros para torná-los mais valiosos? Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. No capítulo 31, versículo 31, está escrito: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. O que ele firmará? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A humanidade e a criação
feita por Deus. A nova aliança faz os seres mais valiosos do mundo angélico ainda mais valiosos. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. A lei também deve ser feita por Deus. Essa lei é feita por Deus. Ela é superior a qualquer outra lei na terra e nos leva para a vida eterna. O que é essa lei? É a lei da nova aliança, vista no versículo 31. Deus proclamou a lei da nova aliança como minha lei. Então, entre todas as leis que já existiram neste mundo, essa lei é, de longe, a mais nobre, da maior qualidade. E a mais valiosa de todas as leis. Vocês não concordam? Ela não contém elementos que até os anjos anelam por escrutar? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu, o que ele será para eles? O seu Deus. E eles serão quem? O meu povo. Entre todos aqueles que Deus criou e aqueles que vivem na terra, Deus escolheu santificar poucos. Para aqueles que estão na lei da nova aliança, que é a lei de Deus, Deus diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles são aqueles que foram aprovados por Deus, que criou os tesouros espirituais do reino dos céus. No mundo físico, as pessoas dizem: essa família é muito rica, aquela família é altamente instruída. As pessoas medem o padrão da qualidade de vida baseados nessas coisas, mas as coisas são diferentes no céu. No céu, o padrão do valor é se vem de Deus, se Deus o criou, ou se foi aprovado por Deus. Isso é considerado como o maior tesouro. Nós temos o sábado e a Páscoa, que são aprovados por Deus. É por isso que não invejamos nada no mundo. Estamos, na verdade, na qual Deus garantiu o eterno reino dos céus, o nosso destino. Como somos gratos por tudo isso? Hoje, através deste sábado, vamos dar mais glória, graças e honra a Deus Elohim, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E também, sempre que você enfrentar quaisquer dificuldades ou provas, por favor, pense sobre o que eu disse a vocês hoje. Vamos fortalecer a nossa fé ao compreender que Deus nos deu a melhor verdade e o maior tesouro. Vocês conhecem bem o conto infantil, O Patinho Feio, certo? Embora o personagem principal fosse um cisne, ele cresceu entre os patos. Conforme a história segue, como o cisne que nasceu em um bando de patos, ele chegou a pensar nele mesmo como um pato. Mas, na verdade, ele nunca foi um pato, ele era um cisne. Mais tarde na história, ele chegou a entender a sua verdadeira identidade e se juntou a outros cisnes. Nunca devemos desistir da preciosa e valiosa vida que Deus nos deu. Devemos nos agarrar a esta vida até o fim para que possamos alcançar o eterno reino dos céus. Através do livro de Jeremias, capítulo 31, Deus não está nos dizendo que a verdade da nova aliança que nós temos é o maior tesouro entre todos os tesouros desta terra? Deus não disse para nós: eu sou o seu Deus, eu não sou o Deus dos outros, mas o seu Deus, e eles serão o meu povo? Há uma grande diferença entre aqueles que têm a nova aliança e aqueles que não a têm. Tome um momento para comparar as igrejas no mundo com a igreja de Deus. Quem tem as coisas que possuem a etiqueta feito por Deus e está vivendo de acordo com a vontade da verdade? Eu espero que nós possamos discernir facilmente este assunto. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20.
Livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Olha para onde devemos olhar? Para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali onde? Em Sião, nos será grandioso. Deus reúne todo o seu povo no lugar onde Ele habita. Vamos continuar. Fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele, o que Ele fará? Nos salvará. Neste versículo, o povo que vive em Sião somos nós. Versículo 23. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então, se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, o que acontecerá? Perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Para o povo que vive em Sião, Deus disse que seus pecados serão perdoados. A obra de arte de Deus mais valiosa é a humanidade. Entre a humanidade, Deus faz uma distinção entre as pessoas. Para as pessoas na nova aliança que Deus criou, Deus disse: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus os reunirá em Sião, a cidade das solenidades de Deus. Deus concede a bênção do perdão de seus pecados para sempre, e de serem os seres eternos mais perfeitos que Deus quer criar. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. No capítulo 4, versículo 5 está escrito: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Para onde eles devem ir e arvorar a bandeira? Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Onde Deus está reunindo todo o seu povo? Então, Sião é estabelecida através da habilidade e do poder de quem? De acordo com o Salmo de número 102, verso 16, o que Deus edificará? Está escrito que Deus edificará Sião. Sião também é a obra de arte de Deus. Deus reunirá toda a humanidade em Sião, o lugar que Ele mesmo estabeleceu. Através da verdade da nova aliança, Deus os fará um só, e os permitirá receber o perdão de pecados e a vida eterna, para que eles possam se tornar o povo de Deus. Vamos ver o que será dado aos seres perfeitos que Deus fará em Sião. Vamos para o Salmo de número 133. No Salmo de número 133, verso 1, está escrito: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ou seja, em Sião, ordena o Senhor. O que Ele ordena? A sua bênção e o que mais Ele ordena? A vida para sempre. Essas pessoas que receberam até a bênção da vida eterna serão seres perfeitos que Deus deseja. Esta é a conclusão da obra-prima de Deus. O que Ele nos deu para nos dar a vida eterna? Deus nos deu a nova aliança. Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 22, sobre a nova aliança. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7, está escrito: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
Vamos ver como ele guardou a Páscoa no versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, durante a cerimônia da Páscoa, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, o que ele também tomou? Tomou o cálice. O que tinha dentro do cálice? Está escrito que ele tomou o cálice do vinho da Páscoa, dizendo: Este é o cálice. Que tipo de aliança é essa? Da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Através do pão e do vinho da Páscoa, Deus estabeleceu a verdade da nova aliança. Qual é o resultado final de sua obra que Ele quer dar para a humanidade? Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o que não tem? Vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que ele tem? Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O pão e o vinho da Páscoa são mencionados nos Evangelhos de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e Lucas, capítulo 22. Jesus ensinou: esta é a minha carne, este é o meu sangue. Ele também nos ensinou que haveria aqueles que comeriam a sua carne e beberiam o seu sangue, e aqueles que não comerão a sua carne e não beberão o seu sangue. Em outras palavras, Deus claramente distingue aqueles que estão na verdade da nova aliança daqueles que não estão. Para aqueles que estão na verdade, Ele lhes dá o resultado final de sua obra, ou seja, a vida eterna. Quem são as pessoas na verdade da Páscoa da nova aliança? Todos os filhos de Sião que estão aqui não são essas pessoas? No livro do Gênesis, capítulo 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Com isso, Deus criou toda a humanidade. Apenas pelo fato de que Deus nos criou, prova que não há nada feito que poderia ser melhor do que isso. Além disso, o que mais Ele permite? Ele adicionou a verdade da nova aliança para aqueles que Ele criou. É isso o que os torna diferentes dos outros seres. O que mais Ele adiciona? Ele até adiciona a carne e o sangue de Jesus Cristo em suas vidas. O que Ele criou através de todo esse processo, Ele criou todos que podem viver para sempre. Literalmente, eles são seres que não podem ser destruídos. A vida eterna significa imortalidade. O céu é um mundo onde não há morte. O que Deus fará depois de guiá-los a este estado de ser? Ele prometeu torná-los o sacerdócio real, no eterno reino dos céus. Quando vemos a Bíblia, é como uma história de sonhos. Eu sou feito por Deus. Sou mais valioso que qualquer outro no mundo. Deus nos criou para sermos as pessoas mais notáveis deste mundo. Pode haver momentos em que você sente que há um muro que o impede de seguir em frente. Sempre que você se deparar com um muro, o que você precisa fazer é olhar para cima, não para frente. Quando olharmos para cima, encontraremos as palavras feito por Deus. Então, chegaremos a compreender, amém, por que eu me esqueci disso? Se somos seres criados por Deus valiosos, então somos responsáveis por realizar uma obra valiosa. Devemos pregar o caminho da salvação e o caminho da vida para a humanidade que está destinada a morrer para sempre. Já que este é o caminho da vida mais valioso, o que Jesus pediu ao seu povo, escolhido antes de ascender ao céu? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse foi o seu último pedido. Depois disso, ele ascendeu ao céu. Atualmente, devido a eventos climáticos extremos, as pessoas estão descrevendo a Terra na mídia como terra ardente, terra vermelha.
Por causa da mudança climática, os cientistas estão tocando o alarme de que o futuro da humanidade é frágil e mais limitado do que imaginavam. Mas isso não é tudo. A guerra entre Ucrânia e Rússia, as várias dificuldades econômicas causadas pela guerra e os preços em alta por causa dos efeitos prolongados da Covid-19. Através de todos esses eventos acontecendo ao redor do mundo, podemos realmente sentir que há um grande muro à nossa frente. Então, para onde devemos olhar? Sempre que estiver olhando para esse muro, vocês precisam apenas olhar para o céu. Quando olhamos para cima, Deus sempre diz: vocês são feitos por Deus. Eu os criei para serem a minha posse mais valiosa. Por isso, por favor, tornem-se os filhos do céu que se dedicam para a obra mais valiosa. Ele nos deu a nova aliança, a Páscoa, o sábado e todos os tipos dos tesouros que o mundo não tem. Não vamos ser aqueles que são tolos por não dar graças a Deus por sua abundante graça, nos apegando às coisas triviais desta terra e depreciando o valor do título feito por Deus. Através deste sábado, eu espero que vocês recebam muitas bênçãos de Deus. Vamos dar graças a Deus, cheios sempre de esperança pelo eterno reino dos céus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.